Eu recebo agora a psicóloga clínica Cláudia Silveira Domiciano para falar um pouquinho mais sobre cirurgia bariátrica, não é, Cláudia? Tudo bem? Isso, tudo bem. Agradeço o convite, muito obrigada. Cláudia, que também é colega nossa aqui do UNEC, da pós-reitoria de pós-graduação e extensão, Sim. né, Cláudia? Uhum. Cláudia, a cirurgia bariátrica é uma intervenção, uma mudança muito grande na vida de quem escolhe fazer isso, né? Sim. Não é uma decisão fácil, imagino. Você que já atua nessa área também. Como que é essa preparação dos pacientes antes da cirurgia? Então, Tarciane, nós temos o pré-operatório, né? E normalmente o paciente, quando ele procura, né, o atendimento psicológico para esse acompanhamento, normalmente ele vem indicado pelo médico, pela equipe multidisciplinar que vai o atender durante o processo todo, né? Então, é necessário, assim, dizer que é importante que o paciente venha com a intenção de fazer o preparo psicológico, né? Que ele faça as sessões, que a gente possa atender. Por quê? Porque nessas sessões a gente trabalha com anamnese, nós vamos conversar sobre a vida desse paciente, né? Qual que é a relação dele com a comida, qual que é o contexto familiar, né? Como que ele lida com o impulso, como que ele vai se perceber no futuro. Então, é necessário que ele traga essas informações para a gente, né? Fora as escalas que a gente pode aplicar de ansiedade, de depressão, escala de compulsão alimentar também é muito importante, e também trabalhar com testes, né? Teste projetivo, por exemplo, HTP, que pode apresentar algum traço de personalidade desse paciente bariátrica. A cirurgia bariátrica ela é um ganho que as pessoas tiveram, né? Já há algum tempo, já é difundida no nosso país também já há alguns anos, mas ela não é uma pílula que a pessoa toma e nem num passe de mágica que fez a cirurgia e de uma hora para outra os problemas vão se resolver, né? Como que é o depois, Cláudia? Porque a sensação que eu tenho é que a pessoa ela opera o corpo, mas ela não opera a mente. Como que o psicólogo ele faz esse trabalho? Exatamente, Tarciane, a sua colocação. Não é realmente uma porção mágica, né? Então, nós temos o pós-operatório. E aí, é muito importante que o paciente tenha essa concepção, que ele incorpore essa cultura de que ele precisa dar continuidade. Por quê? Porque o emagrecimento pela cirurgia bariátrica é um emagrecimento muito repentino, muito rápido. E pode ser que a mente daquele paciente, se ela não tiver sido bem trabalhada, pode ser que a mente não acompanhe o emagrecimento do corpo, certo? Então, você vai obter um emagrecimento físico, mas a sua mente ela permanece obesa. Então, dificulta muito, né? Porque vem os picos de ansiedade, vem as perdas, vem os ganhos. A gente precisa trabalhar com isso, trabalhar a frustração desse paciente, porque pode acontecer, né? Nem tudo são flores. Certo, né? A gente precisa acostumar com isso. Então, é necessário que tenha esse pós-operatório, é necessário que o paciente compre essa ideia, que após a cirurgia bariátrica, ele precisa ter um acompanhamento psicológico, nutricional, né? Exercício físico. É uma equipe multidisciplinar que vai trabalhar com ele ali. Cláudia, seria um processo de aceitação assim, do novo corpo, da nova conduta? Sim, existe essa aceitação, é necessário que tenha, mas é um processo também de construção, né? Por isso é importante o pré e o pós. Por exemplo, já tenho conhecimento, né, que a pessoa tem traz aquele corpo obeso durante longo tempo da vida, né? E por ser obesa, talvez ela não preocupe tanto com a aparência, com a vaidade, né? Com roupas, comum, né? Com a parte física, a maquiagem, o cabelo. Então, o que acontece? Quando ela submete a cirurgia bariátrica, que vem o emagrecimento, ela já começa a se propor a esse costume, a esse comportamento. Então, já é necessário colocar ali, né? Já tem um maior acesso a roupas, a salão, a maquiagem, começa a entrar a vaidade, mas em contrapartida, pode desenvolver também ou
busca no interior da pessoa a timidez. Por quê? Porque antes ela não precisava preocupar com isso. Ela não precisava de preocupar com a aparência dela. Porque ela passava invisível, vamos falar assim, mas agora ela não passa mais. Então as pessoas anotam, certo? As pessoas elogiam, as pessoas buscam ela para aquela referência. E aí tem pessoas que desenvolvem essa timidez, apresenta essa timidez, né? E que não é muito bom. E isso é trabalhado no pré e no pós, justamente poder saber o perfil desse paciente. Por isso que o acompanhamento, né, do psicólogo, de todos os outros profissionais, ele é importante, ele deve ser feito, né? Cláudia, vamos dar uma pausazinha na nossa conversa para ver o que a Noélia trouxe hoje de pergunta para o Conexão Saúde. Como a Tarciane já comentou, o Brasil é um dos líderes mundiais em cirurgias bariátricas. E esse ranking não se refere apenas ao número de procedimentos realizados anualmente, mas também quanto ao avanço das tecnologias. Por exemplo, a videolaparoscopia, uma técnica menos invasiva e que dispensa a incisão, já é permitida no SUS desde o ano passado. Além disso, temos a segunda maior sociedade organizada nesse assunto, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Em contrapartida, ainda existem muitos tabus e dúvidas sobre o tema. O BuzzFeed preparou uma lista bem humorada que vale a pena conferir. O título é 16 coisas que acontecem com quem já fez a cirurgia bariátrica. O link vai estar na nossa fanpage, é só acessar @SaúdeEmDia UNECTV. Além disso, nós também recebemos várias perguntas pelas redes sociais e eu selecionei uma em específico. É de uma jovem de 22 anos. Ela diz: já consultei alguns médicos e todos eles afirmam que já posso operar. Meu maior medo é de voltar a ganhar peso depois. Como lido com essa insegurança? Vou ficando por aqui então, um abraço, até mais. Então, Cláudia, a gente viu lá que nas redes sociais a dúvida é a insegurança de reganhar o peso. Existe uma taxa, né, até alta de reganho de peso após a cirurgia. Eu vi que é principalmente pelas pessoas que não fazem esse acompanhamento que a gente está falando aqui, que é tão importante. Como lidar com essa insegurança e tantas outras que a gente até está falando aqui, né? Então, Tarciane, essa insegurança, esse reganho de peso, ele existe sim, né? De ter está propício a isso. Mas o trabalho sendo bem feito dessa equipe multidisciplinar, né, da psicologia, junto com os outros colegas de trabalho, existe a chance? Existe, mas ela vai sendo reduzida ao longo do tempo, né? E um outro fator muito importante também que contribui, né, que eu costumo falar que é a base, né, dessa segurança é a família. Então é necessário que o psicólogo tenha o olhar também para a família, né, que esses profissionais também tenham olhar para essa família que está junto com esse paciente, né? Por quê? Porque é uma mudança de hábito, na verdade, em conjunto, né? Verdade. A pessoa faz a cirurgia bariátrica, ela adquire o emagrecimento, o corpo dela, mas e o que está abarcando ali aquela família? Como que é o consumo daquela família diário? É uma família festeira? Alimentares Exatamente, parecidos, é uma né? família que consegue entrar junto com esse paciente, que caminhe junto com ele, que faça exercício físico junto, que o coloque, né, para cima, que contribui com a autoestima dele. Então, é importante para a segurança do paciente. E você estava comentando, né, a questão da autoestima, que pode ser tanto bom ou ruim, né? A pessoa pode ficar mais vaidosa ou mais tímida. A pessoa pode buscar alguma válvula de escape que seja até negativa, no caso, depois da cirurgia bariátrica? Sim, são as compulsões, né? Pode acontecer compulsão alimentar, não só alimentar, como nós temos outras compulsões também pela compra, que é muito comum, né? Porque pelo emagrecimento que a pessoa consegue corporal ali, ela quer renovar um guarda-roupa, né? Então ela vai comprar, a mulher, né? Principalmente a mulher, então ela vai comprar. O que acontece? A compulsividade dela tem que ser uma compulsividade trabalhada, estudada, controlada, porque se ela tiver ali traços de compulsivo, ela começa a desenvolver um transtorno. E não só a compulsividade de compra, o alimentar também, e também transtornos aditivos, né? Álcool e droga, pode ser também, entende? Então, isso tudo é feito
nesse pré, nesse pós. Cláudia, apesar dos riscos que ela impõe, a cirurgia bariátrica é uma esperança para milhares de pessoas, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem no final do programa para essas pessoas que estão nos assistindo e que, né, pensaram que pode ser uma alternativa para elas, ou que elas estão no processo já de fazer a cirurgia. Como que elas devem encarar esse processo? Sim, olha, Tassiane, no primeiro momento, encarar com respeito à vida, né? É necessário que a pessoa, quando tome essa decisão de passar por um procedimento bariátrico, que ela compreenda que é um processo de construção, né? Ou seja, ela vai se construir novamente, se reconstruir de uma forma diferente. A gente mostra para ele o risco que ele corre, a gente mostra também o benefício, o grande benefício que ele vai ter, mas desde que ele cumpra, né, com todo o procedimento que é necessário para abarcar essa situação. E é um processo que vai modificar para o resto da vida dele, não é verdade? Então, quando a gente tem essa iniciativa de fazer a bariátrica, a gente quer que a gente permaneça magro, bem, saudável para o resto da vida. Então, por isso que eu falo que é construção, tem que reconstruir. Vai ser reconstruído fisicamente, mas também tem que reconstruir principalmente aqui, emocionalmente. Com certeza. Cláudia, adorei receber você. Obrigada, eu que agradeço, adorei estar aqui. Espero que você retorne para o nosso programa, a gente conversar sobre um outro assunto. Um prazer te receber, Cláudia. Muito obrigada. Espero que vocês possam curtir aí o assunto que a gente discutiu. Não esqueça de curtir o nosso canal no YouTube, também nas nossas redes sociais. Até o próximo programa. Tchau.